Separação. A palavra por si só já representa sofrimento, renúncia, dor. E é exatamente assim, por mais amistosas que sejam, as separações entre casais podem deixar marcas para toda a vida. Quem conversa comigo sobre este assunto é a psicóloga e professora da Unipar, Silvia Freitas. Bem-vinda, Silvia. Obrigada. Silvia, como que você vê o casamento ao longo dos anos, né? Desde que você atua profissionalmente como psicóloga, como que você vê essa questão? O casamento mudou? As relações estáveis estão se desvalorizando? Ou ainda dá para acreditar no casamento? Dá para acreditar e muito, até porque assim, eu vejo dentro do consultório o desejo das pessoas quererem casar mesmo, né? Elas querem ter alguém e tal. O que eu acho que de repente mudou durante esses anos? Foi a questão moral, a questão de você aceitar as pessoas se separarem, como antigamente não podia. Você era escolhido até o marido, né? Tinha toda uma barganha também dentro de uma questão financeira. Hoje em dia as pessoas estão mais livres e por essa possibilidade de você poder escolher de repente quem você quer, também, aí é que eu acho que está o problema, porque isso te dificulta a conseguir ficar com uma pessoa só. Então, se não deu certo, acho que as pessoas hoje elas estão um pouco mais impacientes para tentar investir, tentar melhorar. Então, elas acham assim, meio que descartável a coisa, não deu certo. Troco. Então, aí eu vou procurar uma outra pessoa. E não é bem assim, porque uma relação ela é uma construção. Né? Você não encontra ninguém pronto, você vai ter que estar lidando com conflitos, vai tentar superar as divergências e aí é que está a maturidade do próprio casamento, porque você vai construindo junto uma terceira via aí, que seria a via do próprio casal, né? E a independência da mulher? A mulher antes, como você citou, além de escolherem, a família escolheu o marido para ela, ela também tinha uma dependência financeira, uma dependência até moral, porque não existia muita liberdade, né, para a mulher, né? Hoje a mulher trabalha fora, a mulher cuida de filho, a mulher escolhe o seu relacionamento como vai ser. Muitas mulheres antes, elas mesmo com falta de amor, seguravam a onda? Segurava até porque financeiramente elas não tinham como estar sobrevivendo sozinhas, então elas tinham que estar suportando aquela relação, até às vezes com maridos agressivos, dominadores, e controlavam muito em função disso. De uma certa forma, eles se sentiam no poder, né, do casamento, justamente porque eles tinham controle financeiro. Hoje em dia, por um lado, assim, isso dá um pouco mais de instabilidade ao homem, mas por outro lado também dá muito mais segurança ao homem, né, aquele homem que sabe ver isso de uma forma positiva, porque ele não tem o peso, ele não carrega todo o peso de um sustento da família sozinha. A mulher colabora também com relação a isso. E a gente vê muito assim trocas de casais também no sentido de papéis, né? Muitas mulheres elas trabalham fora. São o homem da casa. Aí que tá a coisa assim, que a gente vê dessa forma, carregando todo um olhar preconceituoso, machista, né? Na verdade está mudando isso, esse homem da casa já não está existindo tanto assim, hoje assim, a maturidade ela vai caminhando para que os dois sejam responsáveis pela casa, né? E não só o homem, porque a mulher também antigamente ela era responsável pela casa. Só que toda uma visão capitalista ela tirava da mulher, como tira ainda hoje, daquelas que não são produtivas no mercado financeiramente, né? Como se elas não fizessem as coisas para casa. E elas trabalham e muito, e ainda num trabalho muito mais cansativo, porque é um trabalho rotineiro, é um trabalho que não dá um retorno para ela no sentido assim de, se ela não conseguir perceber o gosto por aquilo e a valorização, e a própria família não conseguir valorizar, não der a ela essa valorização, fica uma coisa extremamente neurótica, maçante, porque você levanta, arruma a casa, lava a roupa, faz comida, depois tem que fazer tudo de novo. Tudo anda bem, mas ninguém percebe que anda bem porque tem alguém atrás cuidando, né? Exatamente. Você não vê um produto final daquilo, como de repente num trabalho você produz, você se vê objetivada naquele produto que você faz. E a dona de casa, não, ela sempre tem que fazer. Então, ela tem que ter um valor muito grande, mesmo que não tenha um financeiro por trás, porque
porque até para o marido poder trabalhar, os filhos poderem estudar, ela está fazendo esse serviço, né, que não é valorizado só por uma questão financeira, mas que tem muito valor, sim. E nós podemos trocar, então, o homem da casa por chefe de família, simplesmente, ou também fica na questão machista, o chefe? Eu acho que também fica, né? Porque quando você fala de chefe, você fala de hierarquia, né? É como se a mulher e os filhos estivessem subordinados a ele. Na verdade, tem que construir junto. Construir junto, é de responsabilidade de todos, inclusive dos filhos também, a manutenção do bom andamento do lar. E como que você vê a questão da separação? Muitos casais se separando, hoje ficou menos burocrático o processo, porque já se pode divorciar diretamente, sem precisar daquele ano de separação para poder entrar com o divórcio. Você acha que isso encoraja as pessoas a se separarem? Qual o maior problema nas relações? Por que as pessoas se separam tanto? Então, eu vejo muito uma questão, assim, motivos são diversos, eu acho que cada casal tem o seu motivo. Muitos que estão casados há anos agora estão se separando, mas isso não quer dizer porque, por causa do momento, eu acho que é porque agora tem essa facilidade, um olhar menos preconceituoso dessa mulher também que sai de casa, dessa mulher que pode se sustentar sozinha, que não tem aquele peso, né, de que vai para a rua e vai ser uma toa, aquela coisa toda que antigamente se pensava. Então, assim, os motivos são os diversos, né, mas o que acontece? Nós temos um dito popular que diz que quando um não quer, dois não brigam, e serve para o casamento também. O que é o casamento? Tirando um pouco do romantismo aí. São duas pessoas que vão construir a vida e que sozinha talvez não iam conseguir, tá? Conquistar o que de repente elas vão conquistar em conjunto. É claro que tem toda uma questão do afeto, né, da questão da admiração. Então, elas precisam são pessoas que não vão perder a sua individualidade. Não existe dois em um, no sentido assim, sou o ar você é o ar que eu respiro, né, viramos uma pessoa só. Cada um mantém a sua individualidade e mantém os seus projetos individuais também. Mas aí pergunta assim, para que casar? Porque precisa de projetos em comum. Um casal onde cada um vive a sua vida de uma maneira separada, a única coisa que eles devem dividir, às vezes, é o espaço e alguns compromissos, mas o que prende o casamento é você, a cada dia, fazer projetos com o seu parceiro, tá? Então, assim, por que muitos ficam casados? Tem que existir alguma coisa que mantenha a união, seja o filho, tá? Seja a questão deles não quererem dividir os bens, não vamos nos separar porque a gente construiu muita coisa e não queremos dividir. Então, seja porque de repente eu admiro a outra pessoa, eu gosto de estar com ela, é um prazer estar com ela, apresentar, tô junto com ela também, galgando toda a conquista, ela comigo e eu com ela. Então, assim, cada casal ele vai fazer o seu projeto de vida e que é o que vai manter essas duas pessoas em comum. E quando acaba o casamento? Quando não tem mais projeto. Quando, de repente, não me interessa mais nada estar com uma outra pessoa, nem mais os filhos me seguram, nem mais a parte financeira me segura. Cessou companheirismo, cessou amor, cessou. Não tem mais para que estar com essa pessoa, né? Então, se isso acabou o objetivo de estar junto e aí acaba a relação. Né? Agora, o problema é suportar isso, porque como eu falei antes da questão do ditado popular, né? É um projeto dos dois, só que quando um decide, o outro sofre as consequências. Mesmo que ele não queira. Mesmo que ele não queira. Aí é o grande problema, né? Para estar lidando com isso. O casamento com véu, grinalda, flor de laranjeira, ainda é um sonho mais da mulher, Silvia, ou não? Os homens também têm aquela vontade de entrar na igreja, de ter aquela bênção da religião. Como é que funciona isso, na sua opinião? Tem, não tanto eu acho quanto a mulher. Mais a mulher, né? A mulher, ela tem uma coisa assim, é um momento meio mágico, meio se vestir de noiva, né? De você, toda aquela vestimenta, você ser o centro das atenções, né? Quando ela entra, o noivo já está lá em cima. Então tem sim, mas assim, muitos homens, eles também querem casar, né? Não tanto, talvez, não é tão importante às vezes para eles a questão
do casamento formal, de estar na igreja, essas questões Mas todas. uma festa para celebrar o momento? Talvez seria? Algo mais simples. São os valores é um pouco diferente, porque o casamento na igreja ele é feito mais para a mulher, né? Para ela poder realizar esse momento mais de princesa mesmo, né? Olha só, nós vamos para um breve intervalo e logo depois nós voltamos falando sobre separação conjugal. Já, fique aí. Voltamos com o programa Via Unipar Especial Entrevista e para você que ligou agora a sua TV, estamos falando sobre separação conjugal e a minha convidada é a psicóloga Silvia Freitas. Antes de continuarmos nosso papo, Silvia, um dado alarmante. Segundo pesquisa do ano de 2008, realizada pelo IBGE, o Brasil atingiu naquele ano a maior taxa de divórcio desde 1984, ano em que a separação foi instituída. Em 2007, para cada 4 casamentos civis realizados, foi registrada uma separação. Por outro lado, o número de casamentos também aumentou em quase 3%. Silvia, nós fomos para o intervalo e você dizia que quando um não quer, 2 não fazem. Isso. Como é que fica essa situação? Muito complicada. Muito complicada porque a primeira vivência de quem não quer é a impotência. Né? A impotência diante de um projeto que ela sozinha ela não consegue cumprir. Então, ela precisa da outra pessoa para continuar a realizar o sonho dela. Então, o que acontece? Cada pessoa vai reagir de um jeito. Umas se penalizam, né? Se vitimizam, ficam se questionando assim, o que aconteceu, o que eu fiz de errado, o que eu posso estar mudando, numa tentativa de resgatar, de salvar a relação. Às vezes uma relação que já foi, em que o afeto já não existe ou nunca existiu, então depende muito, mas aí se baseia muito na questão dela não aceitar a liberdade do outro e escolher pelos dois.